Olá, gente. Estamos em mais uma quarta-feira aqui em Brasília para prosseguirmos nos comentários do livro Um Modo de Entender uma Nova Forma de Viver, também do Espírito Hamed, ditado por ele. E hoje vamos continuar sobre um tema bastante interessante, que é o retrato do perfeccionista. Também, esse é o capítulo 21 do livro. Por metáfora, poderíamos dizer que o retrato do perfeccionista reúne e combina determinados traços psicológicos e sinais particulares com ênfase no seu jeito de pensar e agir diante do mundo em que vive. E é interessante como são esses sinais, né? São esses traços. E ao longo do capítulo todo ele vai ali caracterizar um pouco o que que seria o retrato desse perfeccionista, né? Então é interessante já no primeiro momento a gente falar, e na psicologia também muito se fala sobre isso, né? E no espiritismo também, porque utilizando esse paradigma da reencarnação, de que a gente não está aqui pela primeira vez e que a gente carrega, ainda que inconscientemente, mesmo com esquecimento, que é uma dádiva para nós carregamos mesmo algumas coisas de tantas outras vidas, né? Então, costuma-se dizer que às vezes é uma pessoa que se sente extremamente culpada, né, que vivenciou ali uma série de questões em outras vidas e que, ao se comprometer e ao reconhecer profundamente isso na sua alma, ficou com isso de tal forma marcado, né, essa culpa de querer consertar as coisas, de querer ser melhor, que aí vai para um extremo, que seria essa perfeição, né, ou esse senso de que consegue fazer as coisas perfeitas, sendo que a gente ainda está em um mundo em que até a perfeição é relativa, porque aquilo que a gente compreende, aquilo que a gente alcança da perfeição ainda é muito pequeno, mas compatível com o mundo em que a gente vive, né? E da mesma forma também, muitas vezes nessa própria vida, não precisa nem ir tão longe assim, né? Mas às vezes vivenciou na infância ou durante a adolescência, é, ouviu dos pais, ou de tutores, ou de avós que era imprestável, que não ia dar certo na vida. Então, numa tentativa de compensar, né, essa visão estreita dele, faz as coisas de forma, né, muito perfeita, né? Essa tentativa também de ser perfeito e de corresponder às expectativas e de ser aquela pessoa que às vezes também não vai dar trabalho. Ou seja, tem uma série de traçozinhos, tem uma série de porquês. Então, acho que num primeiro momento, de uma forma muito bonita, né, se perceber assim, perguntar por que será que eu sou assim? Por que será que faço dessa forma? O que que será que eu ganho tentando ser perfeito? O que que eu estou querendo compensar? E esses estudos servem para isso mesmo, para que a gente se questione, para que a gente se olhe, né? Para que a gente se pergunte mesmo. Se tem algum nível disso, se tem algum grau disso, se sou muito, inclusive, né? Por quê? O que que será que me aconteceu? Deixa eu pesquisar as causas, mas principalmente olhar esses traços psicológicos, né? Porque, assim, a intenção da gente ser melhor e de evoluir a cada dia é inerente a nós, né? Inevitavelmente nós vamos evoluir e que bom que a gente dê passos nesse sentido, mas não vá para o extremo de achar que aquilo que a gente tem que fazer perfeito e irrepreensível, porque não é verdade, né? A gente vai ao longo do tempo, inclusive, ao aumentar nosso grau de consciência, fazendo as coisas cada vez melhores, mas entendendo que a gente está indo em um patamar em que isso não vai ser possível, que a gente vai sim dar o nosso melhor, mas perfeito não vai ser, né? A moldura dessa tela mental junta elementos básicos da índole do indivíduo, que possui a tendência a obstinar-se a fazer as coisas com absoluta perfeição, né? Então, muitas vezes, na tentativa de corresponder às expectativas ali dos pais, ou dos tutores, né, ou de parceiros, fica ali o tempo todo tentando compensar é, essa falta, né? Ou até uma questão de inferioridade. Ao longo do capítulo a gente vai mostrar ali, às vezes é uma pessoa que se sente superior, mas para compensar uma inferioridade profunda. Então é um ser que não gosta de errar, que não se permite errar. Entendo, o erro faz parte, né? Todos nós, inevitavelmente, vez ou outra, vamos ter escolhas mais menos acertadas. Mas é entender. Era nossa intenção? A gente sabia o que estava fazendo? Então, uma série de questionamentos ali e entender. A gente sempre, é bom sempre que a gente busque o nosso melhor, mas a perfeição é saber que ela não existe assim nesse plano, mas que cada vez a gente pode fazer as coisas melhores. E isso, sim, é um senso bonito, de que a cada dia eu posso me melhorar, posso me transformar em alguém melhor, posso fazer as coisas ainda melhor e posso estar sempre dando o melhor de mim, mas ciente de que sou extremamente perfeita
de que tem muitas imperfeições, de que os outros, inclusive, fazem muitas coisas muito melhores do que eu e tá tudo certo, né? A gente vai se aprimorando ao longo do caminho, não sabe tudo, não conhece sobre todas as coisas e tá tudo certo. A matéria-prima do perfeccionista é constituída das seguintes posturas, ideias e atitudes. Estrutura e organiza a vida como se fosse uma estante de livros. Então, ali uma estante de livros muito estática, em que as coisas estão muito organizadinhas, em que cada coisa tem o seu lugar. Então, de algum modo, tem que estruturar a vida como se fosse isso. E a gente também sabe que uma das questões da vida é a impermanência, ou seja, de que as coisas estão mudando mesmo o tempo todo. Em alguns ciclos de uma forma mais lenta, mais tranquila, em outros de uma forma já mais rápida, já mais ali, ágil. E a gente tem que saber lidar com tudo isso, né? E saber que a impermanência ela vai existir, e que quanto antes e quanto melhor a gente souber fluir a partir dessa impermanência, muito melhor para a gente, né? Então, em geral, são indivíduos muito rígidos, em que cada coisa tem que estar no seu lugar, e aí sofre demais com as mudanças da vida, com as impermanências normais da matéria, né? Classifica tudo que existe em extremos opostos, certo e errado, moral e imoral, tudo ou nada. Então, coloca em caixinhas muito fechadas, né? Vai classificando as pessoas, aliás, isso daqui é certo, isso daqui é errado, isso daqui é bom, aquilo não é, né? E vai classificando a vida toda como se fosse realmente simples, e não é, as coisas são mais complexas, né? Inclusive, muitas coisas que a gente comenta aqui, que a gente julga às vezes um mal terrível, depois vai se tornar um bem, né? Muitas vezes é se arvorar em ser dono da verdade, sem perceber que, na verdade, existem pessoas, inclusive ao nosso redor, fazendo melhor, né? Então, não para olhar. Acredita que, de fato, o seu ponto de vista é o melhor, que a forma como faz é o melhor, e, portanto, não abre espaço para que as outras pessoas lhe ensinem também, que a própria vida, porque a própria vida vai nos mostrando muitas formas de aprimorar aquilo que a gente acredita que faz bem, né? Há formas ainda melhores. E é bonito perceber nos perceber imperfeitos e perceber essa nossa humanidade mesmo, né? De que cada vez que eu faço aquilo, se eu me proponho mesmo a ter olhos para ver, eu vou sempre podendo aprimorar aquilo ainda mais, né? Vou percebendo que há formas melhores, ao conviver com as pessoas, né? Ao conviver com a diferença, eu vou sabendo extrair aprendizados muito bonitos sobre como eu devo me aprimorar, mas também o que eu não devo ser, o que eu não devo fazer. Então, é nessa convivência, né? Considere-se a única criatura capaz de realizar bem as coisas, né? Então, aquela criatura que muitas vezes não sabe delegar, né? Que muitas vezes não sabe passar tarefas, e mesmo quando passa ali, ao já se perceber, né? Não, eu tenho que passar assim. Mas aí, quando vem o retorno, não é como eu queria, não é como eu esperava, não foi do meu jeito, e esse meu jeito, às vezes, nem é o melhor, né? E é entender, há tantos modos de fazer as coisas, gente, há tantos modos de fazer as coisas, e muitas vezes a gente se surpreende, sim, com o que o outro é capaz de nos entregar, com o que o outro é capaz de fazer, com o que o outro é capaz de ser. Mas quando a gente se arvora em ser juiz, né, a gente cria uma série de expectativas, de ilusões, como a vida deve ser, as pessoas, as coisas, como o trabalho tem que ser entregue, e aí não permite também que aquela individualidade toda do outro, né, que é único, é só dele, possa realmente produzir de melhor, né, e possa nos entregar, às vezes, um trabalho que, apesar de ser diferente, pode ser muito superior ao nosso, né. Quer estar sempre com a razão, né? Outro ponto ali que ele toca. Então, acha que é o dono da verdade, que tudo que pensa, que tudo que faz é o melhor, e olha, aí é sofrimento demais, porque nessa convivência diária é isso. Cada ser, por ser único, tem coisas que ele é muito melhor do que nós, né? Há outros em que a gente vai ensinar, mas a gente está sempre nessa postura de mestre e aprendiz, né? E com uma mesma pessoa, em alguns aspectos a gente vai aprender, em outros a gente vai ensinar, e essa é a beleza da vida, né? Imagina se a gente sempre tivesse a razão, se a gente sempre tivesse as melhores opiniões, nem precisaria estar aqui, nem precisaria, inclusive, estar servindo ao bem, estar servindo a Cristo, já seríamos perfeitos. Então, não teria muito o que fazer, porque é na convivência e é no serviço, né, no servir que a gente vai aparando as nossas arestas, que a gente vai se burilando mesmo, se aprimorando, melhorando, inclusive, aquilo que a gente faz, né? E é isso.
sempre me acho com a razão, onde há o espaço para eu aprender, onde há o espaço para eu ser melhor. Então, já cheguei no patamar máximo, não há nada a se fazer, não há nada a se aprender, e não é isso, né? A gente percebe ali que, de fato, a gente está muito no início da caminhada, e reconhecer isso é muito bonito, porque também nos faz ir atrás de crescer e de melhorar cada vez mais, né? Trabalha sem interrupção. O trabalho é o seu lazer preferido, e é verdade, né? Na psicologia muito se fala que essas crianças, né, adolescentes que muitas vezes foram tidos como inúteis, escutaram muitas ali palavras desencorajadoras, às vezes a criança tentando mostrar o seu valor, não, mas eu não sou isso, não, mas eu vou provar que isso não é verdade, eu vou provar que eu sou diferente, e aí acredita que o seu valor está no produzir, em ser útil, e não no seu valor em si como pessoa, que todos nós somos, que todos nós temos um valor intrínseco por ser humano, né? Então, é aquele é aquela criança, né, que às vezes passou por tudo isso, seja nessa vida ou em tantas outras, ou por várias outras questões, porque a vida é muito complexa para dar isso a isso aqui, né, para fechar um diagnóstico muito certo, não, a vida é muito mais complexa que isso, mas é pensar assim, né, a gente não precisa trabalhar sem interrupção, que o nosso serviço seja cada vez mais em qualidade, né? Quantidade também, mas principalmente como é que eu estou fazendo isso? O trabalho está realmente me transformando ou está me deixando exaurido, né? Que é aquilo que a gente comentou em umas lições atrás sobre exaustão. Será que esse modo como eu estou fazendo é o melhor, é o certo? Será por que que eu estou fazendo tanto? Será por que que eu tenho essa tentativa de o tempo todo não ter o menor tempo livre, né? Será que eu estou tentando compensar alguma falta? Será que eu estou tentando provar o meu valor através daquilo que eu faço, não daquilo que eu sou como ser imortal também, né? Então, sempre o caminho do meio. Claro, a gente tem que trabalhar, a gente tem que se servir, né? A gente tem que se comprometer mesmo com a vida, com as pessoas, com o nosso redor, mas tem que saber a forma como faz isso, né? Tem pavor de cometer erros. Para ele, o êxito não é condizente com a timidez. Olha que interessante, né? Então, não se permite errar. E ao nos permitir errar, imagina que dor é essa, né? De se perceber infalível quando não se é, não vivemos em um planeta em que isso é possível. Por que se arvorar em ser infalível? Né? Por que não reconhecer os seus erros e a partir deles consertar? Que é uma das questões que a gente também diz, que a gente só consegue burilar, a gente só consegue consertar algo dentro de nós quando a gente viu. Então, se a gente não sabe aceitar os nossos erros, se a gente não sabe aceitar os nossos equívocos, vai ser muito difícil para a gente e para as pessoas que convivem conosco, né? Porque a gente vai achar que está tudo certo, o trabalho já está feito, não há nada a aprimorar, não há nada a melhorar, né? Tem enorme necessidade de aplauso, elogio e estima, porque vem de fora, né? É muito ali sobre o trabalho também. Faz, mas para querer reconhecimento, para querer aplauso, para querer esse apoio exterior, né? Por quê? Porque as bases internas são muito frágeis, né? Porque não percebe o seu valor, porque não entende, né? A grandiosidade desse ser que está aí dando a sua batalha e que só por isso já teria que ficar muito satisfeito, né? Porque é isso, as nossas grandes batalhas, elas são travadas internamente, nos nossos próprios limites, né? Muitas vezes, na maior parte deles, internos, alguns externos também. Mas, ou seja, ao entender o meu valor, ao ter essa autoestima mais fortalecida, eu não vou mais precisar dos aplausos alheios, do reconhecimento. Se vierem, ótimo. Se vierem, muito bom, né? Mas entender, o serviço eu faço para mim, porque eu sei que é isso de rastro que eu deixo na vida e é o que eu quero deixar. E não se as pessoas vão me elogiar, vão achar que isso foi útil ou não, isso daí já é secundário, né? E de novo, se bom que vier, né? Aliás, se vier que bom, mas não buscar isso como um fim, como uma meta, né? Fazer o seu serviço, que fazer o seu serviço da melhor forma possível seja o seu caminho, a sua intenção e a sua busca. Isso por si só já te satisfaz, né? E é bonito isso, que é aquela paz de consciência de que eu cumpro os meus deveres e mesmo que ninguém veja, que ninguém reconheça e muito mais, né? É passar mesmo, a ver a vida de uma outra ótica que muitas vezes essa ingratidão e essa falta de reconhecimento, né? E muitas vezes a crítica dos outros, não nos abale, porque a gente sabe que está dando o nosso melhor, claro, é sempre a melhorar,
mas que isso não seja um motivo de nos fazer parar o serviço, né? Porque muitas vezes a gente para porque está precisando muito desse exterior. Então, se me criticam ou se não falam nada, e eu já paro o meu serviço, ou então já entrego menos, né? E não é essa a intenção da vida, né? Que a gente realmente se transforme através do serviço. Desculpa-se ou justifica-se insistentemente pelos seus erros. Então, é aquela pessoa que está sempre pedindo desculpa por tudo, quase por existir, né? Então, a gente percebe mesmo uma fragilidade de alma muito grande, né? Extremamente ali ferido, acha que está sempre incomodando, né? E também não é o caminho. Dramatiza problemas e conflitos. Então, tudo vira um drama. É aquilo que a gente fala da tempestade em copo d'água, né? Porque é isso que é ser perfeito. E aí, ao perceber as imperfeições da vida, que são inerentes, que são intrínsecas à vida, né? Então, não lida bem com isso. Então, tudo dramatiza, tudo vira um problema muito grande, porque gostaria de viver na perfeição e na harmonia, sendo que, na verdade, a convivência com as pessoas, com os seres, a nossa própria vida está sempre nos trazendo desafios, né? Então, tem essa dificuldade com o desafio, tem essa dificuldade com o novo, né? Dramatiza as coisas que acontecem. Então, é perceber, será que faço isso? Será que me considero essa vítima das circunstâncias das pessoas? Será que estou dramatizando tudo? Que a pressão é uma coisa pequenininha, eu transformo ali em um caos, às vezes muito grande, que contamina não só a mim, como ao redor, né? Então, é aquele fermentinho que vai crescendo e que vai, às vezes, né, maculando mesmo, não só a mim, né? Não só a minha própria energia, como ao meu redor, meu ambiente de trabalho, os meus amigos, né? Resiste às ideias e conceitos novos, né? Então é bem isso que a gente comentou. Também resiste ao novo, que quer que as coisas sejam muito rígidas, muito prontas, muito acabadas, muito perfeitas. Então não abre espaço para o novo, para novas ideias, para novos relacionamentos, para novos momentos de vida. Sem pensar que a vida é renovação, né? Que a vida o tempo todo nos traz novas oportunidades, novas pessoas, novas situações para que a gente aprenda e para que é isso, né? No final das contas, a vida é renovação e a vida é aprendizado. Então, está sempre nos renovando, que significa que o novo está sempre aí, muito presente, que se a gente não sabe lidar com isso, nem aproveita as situações, nem aproveita o presente, nem cresce. Espera em demasia a consideração alheia. Né? Então, focado no fora. Sempre estou sendo aceito, estou sendo reconhecido, se estão me vendo, estão vendo que eu estou fazendo é bom, né? Tem dificuldade em relaxar, está sempre preso a obrigações. Por quê? Porque o fazer, né, esse fazer compulsivo, é a sua marca registrada, né? Então, descansar jamais, né? Tem obstinação pela ordem, tem compulsão pela limpeza. Então, tá tudo certo, né? Que a gente tem as coisas organizadas e limpas, e é interessante porque, eu não sei se acontece com vocês, mas quando a gente tem essas coisas organizadas externamente, isso nos organiza interiormente. Então, é bonito às vezes perceber que quando a gente está com uma certa confusão mental, um momento mais delicado na vida, se a gente se propõe a organizar, a limpar o ambiente externo, parece que interiormente isso também nos modifica, nos melhora ali, né? Nos altera também o humor, nos altera também ali o mental, os outros corpos, né? Então é interessante, estão ligados, mas o excesso não, né? Então aquela pessoa às vezes que desenvolve toques, né? Toque de limpeza, toque de organização, que as coisas têm que ser milimetricamente encaixadas ali de determinado modo. Imagina conviver com uma pessoa que é assim, né? Que tem toque com limpeza, que tem toque com organização, né? Além de transformar realmente a sua vida numa visão muito estreita, isso dificulta a vida dos outros, né? Então, é pensar por que preciso dessa perfeição? Por que não posso me ver imperfeito? Viver como eu sou, né? E entender muitas vezes que eu estou muito abaixo daquilo que eu imaginava ou gostaria de estar, mas que está tudo certo. Ao reconhecer que eu estou ali, é que eu dou os passos para chegar onde eu quero, né? Então também é bonito isso, esse reconhecimento profundo de que sim, sou pequeno, sim, estou lá embaixo mesmo na escala evolutiva, mas é ao reconhecer isso que eu dou os passos para ser melhor. Vivencie o mundo das culpas. Sua conduta é quase toda baseada em regras e normas sociais. Então, como esse indivíduo que está sempre voltado para fora, a culpa é muito presente, né? E quer agradar todo mundo, né? E faz esforços muito grandes nesse sentido.
quer seguir ali milimetricamente as regras e as normas sociais, se importa muito com o que pensa. Então, esse é o retrato ali do perfeccionista, né? Quem busca a perfeição neste mundo de provas e expiações se esquece de viver e não consegue perceber a alegria imanente na própria existência humana. Então, nessa nossa imperfeição que a gente vive, há uma alegria muito bonita, né? Entender que mesmo nisso que às vezes a gente considera o caos, a imperfeição, há uma harmonia profunda da natureza, da divindade, coexistindo conosco, né? E que mesmo nós também, já que o mundo é esse caos organizado, nós também, de algum modo, somos extremamente imperfeitos, mas existe beleza e existe também harmonia nisso. Deus ama quem dá com alegria e não a quem dá com perfeição. Então, muitas vezes é isso, né? A exaustão vem desse lugar em que eu faço muito, é, de forma ali muito excessiva, mais voltada para fora. E ao voltar para fora, né? A gente não se reabastece internamente, faz pelos motivos errados, faz da forma errada, se cansa ainda mais. Quando esse dá com alegria, que é uma passagem de Coríntios, né? Deus ama quem dá com alegria. Então, é Coríntios 2, 9, 7. E é interessante perceber isso. Deus ama quem dá com alegria e não com perfeição. Então, muito mais um fazer profundo, com o sentido profundo de se reconectar, de se conectar com o outro, de gerar vida, de reabastecer os postos da vida, né? Muito mais isso do que esse fazer, às vezes, muito excessivo, mas que desgasta nós e desgasta quem convive conosco também. Ninguém nos julga nem nos condena com tanta severidade como nós mesmos muitas vezes o fazemos. É verdade, né? Muitas vezes o carrasco somos nós mesmos, né? Então, muitas vezes não é nem o outro que nos critica ou nos condena, isso vem muitas vezes de nós mesmos, né? Desse acusador, desse julgador, né, que existe dentro de nós e que nos condena demais, sem perceber, será que isso realmente está me fazendo crescer, está me fazendo melhor, ou pelo contrário, né? Muitas vezes a gente procrastina por conta disso, quer que as coisas sejam perfeitas, né? E não, as coisas têm que ser feitas na hora que tem que ser feitas, a gente dando o nosso melhor. Muitas vezes não vai sair perfeito, mas tá tudo bem, é um trabalho cumprido, depois a gente se aprimora, depois a gente melhora, né? A dor da alma não se encontra no passado, onde estivemos, nem no futuro, para onde iremos. A dor da alma se encontra no presente, onde estamos. Então, que esse recadinho de hoje tenha sido útil para vocês, que a gente não fique usando essa régua da perfeição, que em cada dia da nossa vida a gente queira ser e dar o nosso melhor, e muitas vezes a gente vai ver que às vezes a gente não vai conseguir, e nesses dias tudo certo, uma autoaceitação bonita, uma autocompaixão que a gente tem que ter conosco mesmo, mas, né, entendendo que no dia seguinte, ou no momento, no instante seguinte que a gente percebeu que a gente não foi tão bom, que a gente renove a nossa estrada e fale, a partir daqui vou de novo, tento, caminho, dessa vez eu consigo. E sempre assim, né? Caindo, levantando, fazendo o seu melhor, mas fazer com perfeição é entender, não, eu vou fazer o meu melhor aqui. Perfeito não vai ser. E ao nos entendermos muito imperfeitos, eu acho que essa é uma das grandes chaves da vida, é que a gente vai realmente aceitar a imperfeição do mundo, da vida e das outras pessoas que convivem conosco. A gente vai perceber que é difícil sim, né? E que a gente é como é por respostas, né? Por porquês que existem dentro de nós e que muitas vezes por automatismo a gente não consegue ainda perceber, mas logo ali conseguiremos. Aquilo que a gente não viu hoje verá amanhã, aquilo que hoje a gente não faz também fará melhor amanhã, se a gente se comprometer a continuar nesse processo de repetição, de fazer, que é uma das coisas que a gente grande sempre fala aqui. Hábito, né? É o treino, é o se melhorar todos os dias, é se propor a fazer todos os dias o melhor. E isso sim é bonito, né? É o dar com alegria também. É o fazer, mas esse fazer profundo que nos reabastece, que nos dá energia para dar ainda mais, né? Então é isso, gente. Uma boa semana para todos nós, de muita reflexão e sem nos arvorarmos em ser juiz dos outros e de nós mesmos, né? Sem entender, sem ver a vida por essas réguas muito limitadas da perfeição.
Um beijinho para vocês e você.